No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destaca para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, 19 de agosto, você confere: Conselho Tutelar de Bento registra em 100 dias mais de 400 ocorrências e abuso sexual já contabiliza 101 registros. SIC de Bento Gonçalves retoma a reunião jantar e dia 31 recebe o prefeito Diogo Siqueira. DAER publica normativa restringindo a circulação de veículos de cargas em rodovias da região. Anvisa rejeita o uso da Coronavac em crianças e adolescentes. Preso no bairro Santa Marta, suspeito de estupro cometido na última segunda-feira. São destaques do Jornal TV Com que você confere agora. O Conselho Tutelar de Bento Gonçalves completou na quarta-feira 100 dias de inclusão de dados no sistema CIPIA, que reúne estatísticas sobre violação de direitos das crianças e dos adolescentes. Desde 11 de maio, as informações relacionadas ao município estão sendo inseridas no programa pelo Conselho Tutelar Local e revelam um alarmante cenário. Neste período, foram registrados 485 ocorrências, sendo que 101 delas se referem a situações de abuso sexual. Considerando apenas as notificações que chegam aos órgãos responsáveis, já que muitas são omitidas inclusive pelas próprias famílias, a capital do vinho teve, neste período, ao menos um caso diário de abuso sexual de crianças ou adolescentes. Ao menos 35 casos foram praticados por uma pessoa da família. O sistema aponta ainda os bairros Vila Nova 2, com 52 registros, Ouro Verde com 42, São Roque com 40, Aparecida também com 40 e Conceição com 28 casos, os que têm maior incidência. O Conselho Tutelar de Bento é um dos pioneiros no estado a usar o CIPIA e o único até o momento a interagir integralmente a nova ferramenta de trabalho digital. A mudança na rotina ao longo dos últimos meses deu fim aos processos físicos e à infinidade de pastas e papéis reunidos em cada procedimento aberto no órgão. O SIC de Bento Gonçalves retoma a agenda de palestras presenciais, recebendo o prefeito Diogo Siqueira na noite do dia 31 de agosto. Na oportunidade, o gestor municipal quer mostrar que as ações executadas ao longo dos próximos anos pela sua administração serão colocadas em prática a partir de um planejamento. Com um olhar a médio e longo prazo, o prefeito quer ampliar a presença nos bairros e realizar mutirões com diversas secretarias para atender quem mais precisa de obras, assistência social, saúde e ações de melhorias. Outro tema a ser abordado será o desenvolvimento econômico, expondo os projetos e planos da sua gestão a serem executados em parceria com os empreendedores. Para realizar a palestra jantar, o SIC de Bento Gonçalves vai montar um protocolo especial a fim de manter a segurança do público que acompanhará presencialmente a reunião marcada para 7h30 da noite. Por conta da prevenção ao coronavírus, as vagas no salão serão limitadas e será exigido o uso de máscara durante todo o evento, com exceção da hora do jantar. As inscrições já estão abertas e os interessados em participar podem adquirir diretamente pelo site do SIC ou também pelo telefone da entidade, o 2105 1999. O DAER divulgou novas regras para a circulação de veículos de carga com peso acima de 23 toneladas. As mudanças, que entram em vigor a partir do dia 17 de setembro, se aplicam ao trânsito na Rota do Sol, a 453 e a 486, entre Caxias e Terra de Areia,
e no perímetro urbano de Caxias do Sul através da 122. Durante a baixa temporada, o transporte de cargas aos sábados estará liberado na Rota do Sol. Nas sextas-feiras, o período restrito no perímetro urbano de Caxias do Sul passa a ser das 4 da tarde às 7 da noite. Anteriormente, era das 2 da tarde às 10 da noite. Já as restrições previstas para os feriados permanecem, porém com adequações caso sejam prolongadas. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, na baixa temporada, o fluxo destes veículos não compromete a fluidez e a segurança das rodovias e, por isso, caminhões comuns poderão transitar na Rota do Sol nos horários e dias da semana estabelecidos pela nova decisão normativa. O transporte de produtos perigosos permanece proibido na Rota do Sol, uma vez que a área atravessa a reserva da biosfera da Mata Atlântica, onde existem áreas de preservação ambiental, estações ecológicas e reservas biológicas. A Universidade de Caxias do Sul firmou nesta semana parceria com o Sebrae Serra Gaúcha e com o Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria, região Uva e Vinho. A intenção é contemplar 6 empresas do segmento da gastronomia com o selo Empresa Certificada do Programa de Certificação UX Escola de Gastronomia. O Sebrae irá subsidiar 50% do valor do selo para cada uma das empresas selecionadas. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 2 de setembro. Serão contempladas as 6 empresas que se inscreverem e cumprirem todos os requisitos, entre eles ser associada ao SEG. As empresas devem ter faturamento de até R$ 4.800.000 por ano, contar com mão de obra qualificada e estar com o seu funcionamento legalizado, entre outros. O selo Empresa Certificada é um projeto inédito no Brasil que visa colaborar com o crescimento e com a criação de empreendimentos na área da gastronomia. A parceria com o Sebrae e o SEG é uma forma de incentivar as empresas a adotarem padrões de qualidade e de excelência e buscar reconhecimento pelo seu trabalho. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS.
O Rio Grande do Sul viveu uma quinta-feira de calor atípico para o mês de agosto, devido à massa de ar quente que cobre o estado, trazendo cara de verão para essa época do ano. As máximas superaram os 30 graus em quase todo o estado e em algumas cidades os termômetros atingiram até 38 graus. Algumas áreas de instabilidade ainda vão se formar sobre o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira por causa de uma mudança na circulação dos ventos. A chuva acontece a qualquer hora, especialmente na fronteira sul do estado, inclusive na região de Bagé, entre a região de Santa Maria, Porto Alegre e também na região de São Luís Gonzaga. O dia ainda vai começar com sol e a chuva se concentra apenas entre a tarde e a noite. Tempo seco e firme em grande parte das outras áreas da região, inclusive na capital Florianópolis e também sobre Curitiba, que novamente pode começar o dia com névoa e nevoeiro. Ar bastante seco no centro-oeste do Paraná e com alta chance para queimadas. A mínima prevista em Florianópolis é de 18, a máxima chega a 30 graus e em Porto Alegre mínima de 15 com máxima de 25 graus. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves a sexta-feira praticamente igual a hoje, ou seja, com a presença do sol, aumento das nuvens e sem a previsão de chuvas. As temperaturas devem variar entre 16 graus a mínima e a máxima chegando aos 32 graus. O Jornal TV Com traz agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Assunto recorrente em Bento Gonçalves, entra ano e sai ano, e que se renova em cada campanha eleitoral como promessa, é a questão relacionada ao atendimento, ao dispensamento do remédio nas farmácias municipais, do poder público municipal. Desta vez, no último ano de campanha, não foi diferente. A velha reivindicação, principalmente daqueles que dependem exclusivamente do atendimento pelo SUS e, obviamente, dependem do dispensamento, a entrega do remédio através do Sistema Público de Saúde, é sempre a mesma. Não há farmácia municipal do município que atenda, que dispensa o remédio 24 horas. Das 7 farmácias, umas trabalham de manhã, outras de tarde, umas no horário de manhã, outras de manhã e de tarde, enfim, há um pupurri aqui de horários. Falo isso porque agora o prefeito Diogo, que tinha prometido equacionar e melhorar essa situação enquanto candidato, acaba de baixar um decreto, tornando oficial os horários do dispensamento dos remédios nas farmácias, ou, enfim, o horário que elas vão funcionar para isto. O decreto foi publicado hoje e, para evidente surpresa de muitos e para a desgraça de tantos outros, os horários do funcionamento da farmácia não foram ampliados, nenhuma delas, para 24 horas. O horário de cada uma delas, as dos bairros, a central, a da Zona Norte, a da Zona Sul, tem horários pela manhã, em alguns dias, manhã à tarde, alguma delas, até às 17, até às 19. Mas o que chama mais atenção, que era a velha reivindicação, algumas, a maioria delas, não funcionam sequer no sábado e no domingo. Nem mesmo aquela da Zona Norte, que é tão importante para que o pessoal não viesse para a UPA buscar remédio no fim de semana. Pois é de estarrecer que agora, tornando oficial o horário, por parte do prefeito Diogo, a farmácia que vai funcionar 24 horas não é nenhuma de novo. E lá na UPA, no sábado e no domingo, a única que vai funcionar no sábado e no domingo, o horário vai das 7 da manhã às 19. Ou seja, continua o mesmo baile, a mesma promessa e a mesma ineficiência. Aqueles que adoecem
vão ao atendimento do médico no final de semana e que tiverem a sua receita para pegar remédio depois das 19, não vão poder de maneira alguma. Passem a madrugada sem o remédio, esperem o dia seguinte. Enfim, durmam com a dor e com, mais uma vez, promessas descumpridas. Uma lástima que não se equacione, de novo e mais uma vez, esse tão importante serviço de que muita gente depende. Trabalhar durante o horário normal de expediente não é para quem precisa de atendimento para aliviar a dor. Quando, afinal, as promessas da farmácia 24 horas, pelo menos lá na UPA, vai ser colocada em prática, para o bem dos menos favorecidos e de quem está com dor. Porque dor não espera o horário de expediente normal. Pensem nisso e fiquem com Deus. Dentro do cronograma semanal de vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde segue imunizando o maior número possível de pessoas em Bento Gonçalves. Depois de imunizar ontem os jovens de 20 e 21 anos, nesta sexta-feira a vacinação será destinada a jovens de 18 e 19 anos somente. A vacinação vai ocorrer no formato drive-thru, das 5 da tarde às 8 da noite na Fundapark. É necessário apresentar o documento com foto, o cartão do SUS e o cadastro preenchido, que pode ser acessado no site da Prefeitura. No sábado, dia 21, também será realizada a segunda dose para as pessoas imunizadas com a vacina AstraZeneca, nos dias 25 e 31 de maio e 2 de junho. A vacinação acontece também na Fundapark, das 8 da manhã ao meio-dia. É necessário apresentar o documento com foto e o cartão que foi entregue no dia da vacinação. Após reunião do gabinete de crise na quarta-feira, o governo do estado decidiu pela manutenção do atual quadro do sistema 3As, sem a emissão de avisos ou alertas. A decisão considera o fato de que a tendência de crescimento no número de internados em leitos clínicos, registrado na semana passada, não continuou ocorrendo na última semana, havendo então uma estabilização. No entanto, o governo reforça a necessidade de cuidados de prevenção ao coronavírus para impedir a disseminação da variante Delta. Na semana passada, foram emitidos avisos para as regiões Covid de Canoas, Guaíba, Porto Alegre e Santo Ângelo, devido ao aumento nas internações hospitalares. No entanto, nesta semana, os dados mostram que a tendência não se manteve nessas regiões e em todo o Rio Grande do Sul, havendo então estabilização nas hospitalizações quando se analisa os últimos dias, além da queda nos casos confirmados e nos óbitos. Atualmente, há 905 pessoas internadas com suspeita ou confirmação da Covid-19 em leitos clínicos no estado, número positivo quando se compara com um horizonte maior de 30 dias atrás, com queda de até 27,7%. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 12 pacientes internados com a Covid-19, 2 a mais em relação à quarta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 18 eram ocupados por portadores de outras doenças e 2 pessoas apresentavam sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 16 respiradores, 1 a mais
em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 29 pacientes seguiam internados, 3 a mais na comparação com os dados da quarta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas diariamente com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, formou maioria na quarta-feira para negar o uso da vacina Coronavac contra a Covid-19 em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. O pedido havia sido feito pelo Instituto Butantan, que é o produtor do imunizante. No país, a Coronavac foi aprovada em janeiro para uso emergencial em adultos acima dos 18 anos. Apenas a Pfizer está aprovada para o uso em adolescentes brasileiros. A decisão considerou que o perfil de segurança da vacina na população pediátrica não foi suficientemente demonstrado pelo Instituto Butantan nos dados enviados à Anvisa. A agência também apontou dificuldades de determinar a eficácia da vacina para as crianças. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, destaca que o grupo de crianças e adolescentes que participaram da pesquisa foi pequeno para chegar a resultados robustos, com apenas 586 participantes. Desta forma, a eficácia da vacina em crianças é desconhecida porque não houve correlação no estudo com a proteção obtida em adultos. Uma família do bairro Santa Helena, aqui em Bento Gonçalves, está há 1 ano e meio sem notícias de Magda Letícia Lopes da Silva, de 41 anos. De acordo com a aposentada Isabete Corrêa da Silva, mãe de Magda, a filha sofre de depressão e bipolaridade e, em outras ocasiões, já tinha ficado alguns meses longe de casa, inclusive indo a outros estados. Agora, entretanto, ela já está há muito tempo sem dar notícias do seu paradeiro. Durante o registro da ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento aqui de Bento Gonçalves, na última terça-feira, a Polícia Civil chegou a contatar a assistência social do município de Cachoeirinha, pois constava no sistema informatizado que Magda havia encaminhado uma segunda via da sua carteira de identidade naquela cidade, em fevereiro deste ano. Apesar de dar o endereço do albergue municipal no momento da confecção do documento, não há dados da passagem dela pelo local. Policiais da Brigada Militar prenderam na tarde da quarta-feira o acusado de ser o autor de um estupro na tarde da última segunda-feira aqui em Bento. O indivíduo foi capturado no bairro Santa Marta e identificado como Ronaldo Pereira Campos, 31 anos. Ele teria estuprado e ferido a golpes de facão uma jovem de 24 anos nas proximidades dos Trilhos, no bairro Botafogo. Após o ato, ela procurou ajuda em uma residência próxima e precisou ser internada na UPA 24 horas. Encontrou minha esposa que estava na calçada e tal, então ela veio lá pedir socorro. Minha esposa ficou muito assustada de ter visto aquela menina, era barro e sangue junto, né? Que ela tentou se defender. Então nós demos um apoio para ela, chamamos a Brigada Militar, até o SAMU, e demos um banho para ela, depois que chegou a Brigada, porque a gente não sabia também o que fazer. Não, eles podem estar aí, nós demos um banho para ela, troquei uma roupa, minha esposa deu uma roupa dela lá, entendeu? Para ela poder, mas ela não reagia tão fácil não. Sim, estava em estado de choque. Sim. Então foi assim, foi um horror. Ela chegou a conseguir relatar alguma coisa para vocês ou não? Não, só ela disse que foi estuprada, Sim. A única palavra. Sim. Então minha esposa pediu, me dá um telefone da tua família, onde não tem meu colega lá na UPA e tal, né? Sim. Que ele deve ter chegado agora. Sim. Entende? Então a minha esposa ligou pro rapaz, o rapaz veio de lá na corrida, que eu não conseguia nem respirar.
Sim, quando ele chegou aqui. de nervoso, claro. Porque ele tinha passado uns 20 minutos antes aqui. Pelo mesmo local. Pelo mesmo lugar. Eu acho que ele estava trabalhando junto, naquele lado para lá, né, entendeu? Então ela estava mais atrás e ela passou sozinha. Sim, Aí é um sim. risco muito grande. Campos foi preso por volta das 5 horas da tarde por policiais militares nas proximidades de um matagal no bairro Santa Marta. O indivíduo tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais e levado para a delegacia de polícia de pronto atendimento para o registro da ocorrência policial. Com a prisão do suspeito, a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a delegada Deise Salton Branquer Ruschel, começou a ouvir possíveis vítimas do indivíduo. Desde segunda, a gente também, com informações da Polícia Civil, a gente fez várias buscas, fomos para aquele local onde ele já tinha cometido o crime anteriormente, que era, usamos as características do local, que era um matagal, um local de difícil acesso, um local ermo, e hoje a equipe de ação de inteligência, junto com informações populares, foram até esse local que era 400 metros próximo de onde tinha sido consumado o crime e conseguiram avistar o autor. Nesse momento ele fugiu por algumas quadras, ele caiu na fuga, ele se lesionou, mas a gente conseguiu capturá-lo. E no momento da captura ele também ele reagiu à prisão, né? Então foi necessário fazer o uso de algemas. E todas as informações passadas desde o início pela vítima, elas foram importantíssimas porque a gente conseguiu linkar as informações. E além disso, além desse estupro, também porque aconteceu um roubo ontem e um roubo hoje de manhã, e um roubo de um relógio, e a vítima também reconheceu que ele estava com esse relógio. Ele foi preso com esse relógio. Então foi uma ação, foram 48 horas intensas de reforço de policiamento, ações de inteligência, troca de informações com a Polícia Civil, para conseguir fazer a prisão desse estuprador. Bom, a partir do momento, então, que nós temos o registro da ocorrência policial do estupro, a comunicação da Brigada Militar de que esse fato ocorreu, a Polícia Civil também acompanha todo o desenrolar do atendimento da vítima, que ocorreu imediatamente na UPA. Inclusive, eu destaco, né, o atendimento todo que essa vítima recebeu. Na UPA estava uma policial militar feminina, eu e a inspetora Carolina Stefani comparecemos na unidade de pronto atendimento, também a perita compareceu, então todos nós nos esforçamos para oferecer a essa vítima o melhor atendimento humanizado, e inclusive como a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que nos norteia, inclusive nos casos de violência sexual, fala que preferencialmente a vítima deve ser atendida por mulheres, e nós fizemos o nosso melhor para prestar o atendimento nesse sentido. Diante dos fatos, a delegada pediu a prisão preventiva de Campos, que foi recolhido à Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. Ele tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e outros pequenos delitos. Com ele, foi apreendido um relógio que teria sido roubado de uma das vítimas. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta quinta-feira, 19 de agosto. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, confere a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!